Então, conversando com o Lucas hoje, ele comentou comigo que com todo esse debate que a gente está tendo, antifascista, né, que a gente está vendo aí nas redes sociais, talvez seria muito interessante se eu viesse aqui para definir um pouco para vocês o que é esse fascismo e por que tá todo mundo sendo anti esse fascismo. Para facilitar, assim, não só a sua compreensão sobre o conceito, como também os debates que você pode desenvolver diante disso, né? Para te facilitar, eu queria propor aqui falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu queria falar rapidinho alguns pontos que eu considero que são importantes desse conceito, né? Alguns pontos que são fundamentais para a gente entender o que foi o fascismo. Então, assim, primeiro, definir o fascismo com precisão é uma tarefa muito difícil. É difícil a gente fazer isso. Mas a gente pode realçar, e é isso que a gente faz, realçar algumas características que são bem importantes para compreender essa forma de governo. Então, primeiro, eu quero localizar com vocês o fascismo no tempo. De onde que vem? O fascismo ele vai dar suas caras na Itália, primeiramente, no início do século XX. E o que está acontecendo? Você está tendo uma grande crise na Itália, né? A Itália está passando por uma crise política, uma crise econômica muito grande. E todas as vezes que nós temos esse contexto de crise, isso acaba contribuindo para consolidar governos autoritários, né? Quando as pessoas estão confusas, elas não sabem o que fazer, elas chegam, apoiam um governo totalitário que mostra soluções fáceis e que define um inimigo contra quem a gente vai lutar. Então, na Itália, a gente teve Mussolini e ele vai servir de inspiração para outros governos fascistas, como Salazar, Hitler na Alemanha. Por que é importante a gente entender esse conceito, né? Porque conceitos, eles são ferramentas. Depois que você domina uma ferramenta, você consegue aplicar ela, ou você consegue usar ela em contextos diferentes. Então, quando você dominar o que é o fascismo, o que ele foi, você consegue aplicar ele nas suas análises de outros lugares. Então, eu vou destacar para vocês algumas características desse conceito, desse modelo de governo. E a primeira grande característica, que é muito enfática no governo fascista, é o forte nacionalismo. Então, a gente tem essa exaltação de um povo unificado, essa ideia de que o povo tem que ser homogêneo, e a gente exalta ele. Nós temos a militarização da política, né? A gente elimina a oposição, o fascismo elimina a oposição, ou qualquer outro grupo que apresente uma ameaça a essa homogeneidade do povo unificado. Além disso, nós ainda temos um culto a uma bandeira, o culto à imagem de um líder. A imagem do líder era extremamente exaltada e que isso também faz parte do projeto, né, da credibilidade do governo, a imagem desse poder, desse governante autoritário. Nós também temos, pós-instaurado, nós temos essa manutenção do poder a partir da manipulação dos meios de comunicação em massa. Inclusive, quando a gente estuda indústria cultural, o que a gente vai ver? Que esse conceito de indústria cultural, ele nasce dentro de um contexto de propaganda nazista, né? Ele nasce analisando a propaganda nazista, né, do início do século XX. E dentre esses grupos que estão sendo perseguidos pelo fascismo, nós temos os judeus, a gente tem pessoas LGBT, né, que fazem parte desse grupo, pessoas negras e pessoas que são simpatizantes das ideias da esquerda. Eles são os perseguidos durante esse período. É claro que nós temos vários outros autores que vão falar sobre o fascismo muito melhor do que eu, mas a gente tem autores, né, como Hannah Arendt, por exemplo, que estudou muito essa questão do totalitarismo. Inclusive, sexta-feira, gente, o Humanizando, que é um dos projetos no qual eu estou envolvida, vai fazer uma live incrível falando especificamente sobre isso, sobre esse totalitarismo. Então, você tem outros materiais. Se você quiser indicação de material, indicação de autores, me chama no direct, eu te ajudo. Mas o que eu queria colocar aqui é me colocar à disposição de vocês. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, se você quer se aprofundar no assunto e tem como se aprofundar muito nesse assunto, me chama no direct. A gente tá aqui para distribuir informação de qualidade, inclusive, né, para que a gente não caia em erros interpretativos. Por isso que é importante a gente entender bem os conceitos, gente, porque quando a gente entende bem os conceitos, a gente não cai no erro do desvio interpretativo